Bom dia àqueles que também nos acompanham pela internet. Que possamos mais uma vez, dentro deste encontro, sentir aquele bem-estar que nós buscamos, né? Dentro dessa harmonia, dentro de tudo aquilo que a espiritualidade nos oferece, nós vamos também fazendo a nossa parte, né? Que é sermos receptivos com tudo aquilo que paira sobre esse ambiente. Porque a espiritualidade nos espera preparando esse ambiente. Por incrível que pareça, nós não percebemos. Nós só percebemos quando nós vamos nos integrando a tudo isso, a tudo aquilo que nós sentimos que está no ar, que está nessa sala. Então vamos fazer jus também. Vamos dar a nossa parte, né? E pedindo sempre para que possamos aproveitar ao máximo a reunião. Essa é a nossa reunião semanal, onde nós nos dispomos todos os domingos, e para muitos de nós não é fácil. Não é fácil. Então, vamos aproveitar, né? Aproveitar ao máximo tudo aquilo que nós viemos em busca realmente, para que possamos sair daqui muito melhores do que quando nós entramos. Gente, a Casa do Caminho Santana está fazendo, não sei se vocês repararam, ali na nossa varanda, no quadro de avisos, nós estamos tendo a Feira do Livro, agora durante esse mês. Então, são livros novos a preço de custo. Então, vamos aproveitar, dar uma passadinha ali na livraria e ver o que nós temos, né, que nós ainda não conhecemos, e que nós possamos também presentear alguém. O Natal está aí, de repente nós nos deparamos com o título de um livro, lembramos de alguém, enfim, vale a pena nós conferirmos o que a casa está oferecendo para nós, não é? E para aqueles que estão chegando pela primeira vez na casa, e para os que não vêm toda semana e não têm o hábito, porque nem todos nós temos o hábito de conferir o quadro de avisos. Nós temos lá a nossa semana, como é que ela decorre, os horários das reuniões públicas, não é? Eventos, enfim, tudo aquilo que nós podemos oferecer, a casa dispõe no nosso informativo, ali na nossa varanda. Bom? Então vamos aproveitando esses momentos que antecedem a palestra. Nós vamos cerrando os nossos olhos materiais. E em nosso pensamento nós vamos formando aquela imagem de Jesus, o nosso Mestre. Através dele, nós chegamos até Deus, nosso Pai. Deus de infinito amor e bondade. Em sua perfeição como Pai. Nós pedimos que possamos ter as nossas mentes aclaradas para assimilarmos todo o ensinamento da palestra de hoje. Que possamos, Pai, acima de tudo, colocar em prática tudo o que vem de vós. Que Jesus, o nosso Mestre, pelas páginas do Evangelho, possa nos contagiar. Que possamos, com a ajuda dos amigos da espiritualidade, termos a força e o amparo necessários para a nossa jornada terrena. E assim, nós pedimos a partir de agora a vossa bênção, para que possamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Aí nós vamos convidando o Luiz Henrique para fazer para nós a palestra. Hoje é uma página do Evangelho, né, Henrique? Aquela bem fácil. Amai os vossos inimigos. Bom dia a todos. É sempre uma alegria nós estarmos aqui, não é? Aos domingos de manhã. Esse clima de paz, de harmonia, até o ambiente é mais agradável, não é mesmo? Esse clima bom, gostoso, ainda mais aqui na Casa Espírita, em que nós, ao chegarmos aqui, já sentimos esse ambiente de paz, de harmonia,
que nós sabemos que já foi preparado desde muito antes da nossa chegada pela equipe espiritual aqui presente e que vai ajudando a cada um de nós, não é? Na medida das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós viemos buscar. Então nós vamos receber todo o amparo, toda a assistência dos nossos amigos espirituais. E é sempre importante, é claro, nós ouvirmos aqui as palestras, nós conhecermos um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, porque como nós falamos, nós sempre vamos receber assistência. Temos depois os nossos passes, toda a equipe espiritual que vai nos ajudar. E também os encarnados que estão aqui, não é mesmo? Para nos receber. Mas é muito importante nós também, através do Evangelho, nós irmos nos transformando. Então, por que nós sempre temos a palestra que antecede o passe? Porque é através dessa palestra que nós vamos recebendo essas sementes do Evangelho, não é? As sementes da doutrina espírita, esses ensinamentos que vão nos auxiliar no nosso dia a dia, na nossa vida. Justamente naqueles momentos difíceis, aqueles momentos de dúvida, aqueles momentos em que nós não estamos bem, não estamos muito equilibrados. É aí que nós vamos nos lembrar das lições que nós recebemos aqui, de tudo aquilo que nós estudamos, nós lemos, as reflexões. E são essas reflexões, esses ensinamentos que vão nos auxiliar na nossa vida, no nosso dia a dia, para que nós possamos manter a nossa paz, o nosso equilíbrio, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que nós sabemos que fazem parte da nossa vida. Eles vão surgir, são como obstáculos, aquela corrida de obstáculos que nós vamos superando, não é? A cada dia, a cada passagem na nossa vida, nós vamos olhar para trás quantos obstáculos que nós já não superamos. E com a ajuda da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, isso vai ficando mais fácil, não é? Nós conseguimos passar por estes obstáculos de uma maneira melhor, de uma maneira mais equilibrada, com uma compreensão melhor. Então fica um pouco mais fácil de nós enfrentarmos aí os obstáculos da nossa vida, sem contar que nós podemos evitar, não é? Podemos escolher um caminho que vai ser mais suave, que vai ser mais fácil, que vai nos dar menos trabalho. Então isso depende de nós, e é claro que nós sempre vamos contar com essa ajuda que nós recebemos aqui no Centro Espírita, para que possamos, então, sempre nos lembrar, nos momentos da nossa vida, de escolhermos aí o melhor caminho. O melhor caminho que nem sempre é o mais fácil. Tanto que nós temos aquela passagem da porta estreita, não é mesmo? Aquela questão da agulha, não é? Que Jesus já falou que era mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nós sabemos que algumas vezes não é tão simples. Mas, se nós tivermos uma compreensão, se nós refletirmos sobre isso, nós vamos encarar de uma outra forma. Tanto é verdade que hoje, por exemplo, na lição do Evangelho, num primeiro momento, pode até parecer também difícil, não é? Quando nós vamos hoje refletir sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que amai os vossos inimigos. Olha que coisa difícil, não é? O que o Evangelho nos pede, o que a doutrina espírita nos recomenda, de amar aqueles nossos desafetos, aquelas pessoas que nos prejudicaram, aquelas pessoas que se diziam nossas amigas e que nos passaram a perna, aquele parente, não é, que estava ali no nosso teto e que também nos prejudicou, nos deixou numa situação difícil, nosso colega de trabalho que passou a perna em nós, enfim, essas situações difíceis que nós temos no nosso dia a dia e que nós temos então que enfrentar, não é? Que nós precisamos refletir a esse respeito. E o próprio título desse capítulo nós sabemos que foi o nosso Mestre Jesus que nos deixou, não é? Ele que lá no Evangelho de Mateus, de Lucas, ele nos recomenda a amarmos os nossos inimigos. Então ele nos lembra, por quê? Se nós amarmos apenas os nossos amigos, aqueles parentes queridos, ele já dizia isso, até os fariseus os fazem. E que recompensa nós vamos ter se nós amarmos apenas aqueles que nós gostamos? Aí ele termina, sede misericordiosos, como vosso Pai também
é misericordioso. E aí, quando nós falamos do Mestre Jesus, nós sempre nos lembramos da sua lei de amor. Mesmo. Todos aqui já ouviram, não é? Sobre a lei de amor de Jesus. Quando ele, então, resumiu todos aqueles mandamentos, não é? De Moisés, que ele deixou, em apenas 2. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Até porque nesses 2 mandamentos estão contidos todos os outros, não é? Então, quando nós refletimos a respeito dessa lei de Deus, da lei do amor, nós até pensamos, bom, em relação a amar a Deus, tudo bem. Nós amamos a Deus, não é? Fazemos as nossas preces a Ele, principalmente quando estamos passando por alguma dificuldade, não é? Por algum problema. Agora, em relação ao próximo, como a si mesmo, bom, em relação a si mesmo também às vezes é um problema. Porque muitas vezes nós nos culpamos muito, nós não nos perdoamos pelos nossos defeitos, pelos nossos deslizes. Muitas vezes nós deixamos de nos amar. Nós nos cobramos muito, sendo que nós também estamos a caminho, estamos em aprendizado. Ninguém é perfeito aqui. Precisamos exercitar também o nosso auto-perdão, não é mesmo? Essa misericórdia para conosco mesmo, sabendo que nós estamos a caminho, nós estamos em aprendizado. Podemos até ter toda a teoria, mas às vezes a prática não é tão simples assim, não é? Temos ainda que amadurecer um pouco mais, precisamos vivenciar novas situações, não é? Deixar que todos esses ensinamentos entrem nos nossos corações. Bom, mas isso até seria um tema para uma outra palestra, não é? Sobre esse amor, o amor próprio, o nosso amor, esse auto-perdão também. Mas, de qualquer forma, ele também nos fala do amor ao nosso próximo. E aí, quando chega no próximo, começam os problemas. Porque em relação aos nossos amigos, aqueles parentes queridos com os quais nós nos afinizamos, também isso é fácil. Que, não, esse nós amamos. Só que qualquer um também. Todos amam, como ele falou, na época de Jesus. Os fariseus. Hoje, se nós formos pensar, não é? Qualquer pessoa, aquelas que muitas vezes nós criticamos, que nós condenamos, aqueles que estão nos noticiários aí, esses escândalos todos que surgem, muitos que estão já na prisão, aqueles que nós, não é, tanto criticamos, todos também amam. Todos vão dizer que amam os seus amigos queridos, os seus parentes. Mas o Evangelho, meus caros, a doutrina espírita, nos convida a caminharmos um pouco mais. Até porque, senão, nós seríamos iguais a todos esses outros, não é? E qual que é a diferença? Como que nós vamos marcar essa nossa diferença, nos dizendo, então, verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas? Exercitando esse amor aos nossos desafetos. Não é fácil, como nós falamos. Muitas vezes eles nos tiram o sono, não é? Muitas vezes nos deixam aí tristes, magoados, nervosos. Chegamos até mesmo a ficarmos doentes, não é? Com essas situações que surgem tão difíceis na nossa vida. Mas nós aprendemos aqui na doutrina espírita que nós não temos apenas esta nossa vida, não é? Apenas esta reencarnação. E Jesus já nos disse, vai e reconcilia-te com o teu inimigo enquanto é tempo. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida continua. Então, se nós continuarmos com esses desafetos, nós sabemos que nós vamos ter problemas lá na frente. Não é? E por que não aproveitarmos essa oportunidade que nós estamos tendo para nos reconciliarmos? É que quando nós falamos nesse amor, o amor ao desafeto, quando Jesus nos falou, na verdade, a língua hebraica, muitas vezes, uma palavra, ela tem mais de um significado, não é? Tanto que nós falamos aqui do camelo, não é? Que era mais fácil um camelo passar por uma agulha, que na verdade o camelo não é só o animal, mas também é uma corda grossa, né? Então, na verdade, esse amor nós precisamos também compreender, não é o mesmo amor
que nós vamos ter pelo amigo, por um parente querido, não é mesmo? Então, não é porque nós estamos aqui hoje refletindo sobre o tema, nós vamos sair daqui e vamos lá na casa do nosso desafeto, bater lá, olha, eu te amo. Não é assim também. Ele vai até estranhar, né? Como assim? Né? Mas, na verdade, até a doutrina espírita nos ensina, esclarece. É o que nós falamos, é como se ela tirasse um véu de muitas coisas, não é? Que não podiam ser ditas na época de Jesus. Então ela também nos esclarece que esse amor ao nosso desafeto, na verdade, em primeiro lugar, é nós não desejarmos o mal a essa pessoa. E quantas vezes, não é? Não acontecem essas situações difíceis e nós ficamos remoendo aquilo, não é? Quantas vezes nós não ficamos jogando praga lá para o outro, com aquele desejo de nos vingarmos. Mas justamente o que o Evangelho nos pede é que nós não desejemos o mal a estas pessoas, para nós não nos vingarmos, até porque senão nós estaremos agindo da mesma maneira ou até pior do que esse nosso desafeto. Não é? Ele também nos fala para nós, se for possível, ajudarmos essa pessoa. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Quem sabe aquele nosso parente lá, que nós achamos um parente difícil, talvez surja uma situação em que ele precise da nossa ajuda, ou um colega de trabalho que nós não nos afinizamos, e de repente nós, lembrando da lição do Evangelho, nós falamos, não, vamos ajudar. Vamos fazer a nossa parte. Então, será que essa pessoa não vai nos ver com outros olhos? Será que nós não podemos alterar essa relação? E talvez no futuro ela pode até vir a se tornar uma pessoa amiga, não é? Muitas vezes nós, não temos aquela afinidade num primeiro momento, ou surge algum mal entendido, mas às vezes com o tempo, conforme nós vamos convivendo com aquela pessoa, e às vezes precisamos conviver, isso faz parte da nossa caminhada, faz parte do nosso aprendizado. E às vezes com o tempo, conforme ela vai vendo quem nós somos realmente, não é? Conforme ela vai vendo a nossa paciência, a nossa tolerância, ela vai também cedendo. Ela vai se transformando. Porque quando nós falamos desse amor aí aos nossos desafetos, como nós vamos então materializar? Como nós vamos então exercitar esse amor? Como nós falamos, exercitando a paciência, a tolerância. Francisco Cândido Xavier já nos falava da água da paz, não é? Para nós tomarmos uma água no momento de discussão, ficarmos com aquela água na boca por 10 segundos. Para quê? Por que ele falava isso? Exatamente para evitarmos mais discussões, cairmos mais, para que não caia o padrão vibratório, para que não gere mais discussões, mais brigas, porque isso não vai levar a lugar nenhum. E se não temos água para tomar, vamos imaginar, não é? Que estamos com aquela água e aproveitar aquele momento de silêncio para não revidarmos. Muitas vezes a pessoa está passando por um problema, não é? Ela não está bem. Pode ser que ela esteja doente, ou algum parente seu esteja doente. Pode ser que ela tenha perdido o seu emprego. Pode ser que ela tenha terminado um relacionamento. Nós não sabemos, às vezes, o que se passa na vida daquela pessoa que convive conosco, que às vezes não nos trata bem. Nós achamos que é conosco, que é pessoal. E às vezes é ela que não está bem, ela que passa por algum problema. Então, é justamente nesses momentos que nós precisamos exercitar a nossa paciência, a nossa misericórdia, e lembrarmos dessa água da paz, não é? Desse momento de silêncio, esperando passar aquela situação que está em desequilíbrio, aquele nervosismo todo, para que depois, lá na frente, se for possível, aí sim, nós vamos poder conversar, vamos poder nos entender. Até uma passagem do Evangelho, aquela parábola do bom samaritano, todos conhecem, não é mesmo? Daquele doente que estava na estrada e passou o fariseu, passou o levita, que eram justamente aquelas pessoas que conheciam a lei, pessoas religiosas, pessoas de bem, e essas pessoas não ajudaram. Olharam e pensaram, não, mas eu não vou ajudar, pode ser que seja um ladrão, pode ser que alguém que queira me prejudicar, não é? Eu não vou sujar as minhas mãos. E justamente o samaritano, que era aquele que era mal visto, não é?
perante os judeus, não é, que era visto como um inimigo, é justamente ele que ajuda. Não apenas ajuda, como leva numa estalagem, paga para o dono lá da estalagem para que ele cuide desse doente e vai embora, segue o seu caminho. Então vejamos que aquele que muitas vezes nós achávamos que era o inimigo, o desafeto, é justamente aquele que estendeu a mão. É justamente aquele que ajudou. Então esse é o convite do Evangelho, para que nós também possamos nos lembrar desse samaritano, que nós possamos ser como esse samaritano. Muitas vezes podemos ser vistos também como desafetos, como pessoas difíceis, não é? Como um inimigo. Mas se nós mostrarmos o nosso amor, se nós mostrarmos que, na verdade, nós também podemos ajudar, podemos fazer a nossa parte, podemos agir de uma maneira diferente, quem sabe nós também não vamos alterar, não vamos ser vistos de uma outra maneira, não é mesmo? Porque nós falamos, de que adianta nós apenas falarmos, podemos falar palavras bonitas, não é? Podemos ficar aqui horas falando, mas se nós não exemplificarmos. Claro que é importante, vamos esclarecer, vamos refletir, mas vamos também nos esforçarmos, não é? Para colocarmos em prática. Muitas vezes nós ouvimos as palestras, lemos o Evangelho, e muitas vezes isso está dissociado em relação às nossas vidas, à nossa prática do dia a dia. E nós precisamos começar, então, a mudar, realmente, né? A nos transformarmos. E nós vamos conseguir isso justamente através dessa compreensão. Porque num primeiro momento pode parecer, e realmente parece, né? Às vezes é muito difícil quando nós falamos desse amor aos nossos desafetos. Mas quando nós compreendemos, através dessas lições do Evangelho, através dessas reflexões, o porquê fazermos isso, por que será que Jesus falava, não é, a respeito do amor aos nossos desafetos? Por que será que a doutrina espírita também dedicou, vejamos, um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo a esse respeito? Há uma razão de ser, há um motivo. Então, quando nós compreendemos isso, fica um pouco mais fácil, não é? Nós realmente nos propormos a nos mudarmos, não é? A modificarmos, a tentarmos, pelo menos, não é? A fazermos a nossa parte. Ninguém aqui também é perfeito. Mas Kardec já falava que nós reconhecemos o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele faz, não é? Em se transformarmos. Então isso que é importante, nós tentarmos, pelo menos, lembrarmos disso, fazermos um esforço, vamos fazer a nossa parte, porque isso nós podemos, não é? Nós que estamos recebendo todos esses ensinamentos, que lemos, fazemos os cursos. Então, nós podemos, então, tentar fazer algo diferente. Podemos começar uma transformação, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, enfim, qualquer ambiente que nós estivermos, nós podemos fazer diferente, agir de uma outra maneira. Vamos nos esforçar para isso. É claro que o outro pode muitas vezes não nos compreender, não é? Pode não aceitar. Isso às vezes acontece, sabemos, não é? E aí, o que nós vamos fazer? É por isso, então, porque o outro assim age, que nós vamos então desistir? Ou então vamos agir como o outro? Porque se a outra pessoa, se aquele meu parente, aquele meu colega de trabalho não me trata bem, não é? Se ele me prejudica, então eu vou agir da mesma maneira. Tá certo isso? Não. Não é? Então não é porque ele ainda não age assim que nós vamos agir da mesma maneira. Até porque muitas vezes essa pessoa ainda não teve essa oportunidade que nós estamos tendo, ainda não teve essa compreensão. E pode ser que num primeiro momento ela até não nos compreenda, até nos ataque. Mas se nós exercitarmos aí essa paciência, a água da paz, não é? O perdão incondicional, né? Vamos fazer as nossas preces, não é? Pedindo a Deus e a Jesus que nos ampare, que nos sustente, que nos ajude nesse nosso propósito de sermos pessoas melhores, verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas. Pode ser que essa pessoa, lá na frente, através dessas sementes que nós vamos lançando, pode ser que uma hora essa semente germine, não é? Que ela cresça, que ela frutifique. E geralmente isso vai acontecer nos momentos de dor, não é? Naqueles momentos de dificuldade, que
todos nós passamos, essas pessoas também irão passar. E nós sabemos que nós estamos na sociedade, até a lei de sociedade, é uma lei divina, né? E todos nós precisamos uns dos outros. Não é? Ninguém pode, quer dizer, até podemos, mas isso não vai gerar progresso, não vai gerar uma evolução para nós vivermos isolados. Todos nós precisamos aprender uns com os outros. Nós sempre aprendemos, não é? Nessa lei de sociedade, nessa convivência que nós temos uns com os outros. Não é? E é isso, nesse aprendizado, nessa convivência, aquelas pessoas que muitas vezes não nos compreendem, lá na frente, elas também vão ter essa oportunidade de um reajuste. Então tenhamos paciência, vai chegar esse momento em que elas também vão aprender. Jesus já nos falava também numa outra passagem, no Evangelho de Mateus, aquela famosa passagem, né, então, em que ele dizia que muitos falam olho por olho, dente por dente, mas ele fala exatamente o contrário, para não retribuir o mal com o bem. Não é? Não, para retribuir o mal com o bem. Não é? Ele nos fala isso. E se alguém nos bater na face direita, para nós oferecermos a face esquerda. Se alguém for a juízo e demandar a nossa túnica, para nós darmos também a nossa capa. Se alguém nos convidar, nos chamar para darmos 1000 passos, vamos dar mais 2000. Para nós darmos a quem nos pede, não voltarmos as costas a quem deseja que nós emprestemos algo. Então vejamos que aqui Jesus, ele também não estava dizendo, quando ele falava, se alguém bater na face direita para nós oferecermos a esquerda, com isso ele também não dizia que nós não devemos nos defender. Não é? Ele apenas disse para nós não atacarmos, para nós não revidarmos, porque senão nós já estaríamos agindo como outro. Não é? Mas não é que ele disse que nós não deveríamos nos defender, porque senão apenas os maus acabariam dominando o mundo. Não é isso. Mas é nós realmente não revidarmos. Não é? Então, muitas vezes, aquela pessoa que vem nervosa, que vem desequilibrada, vamos nos esforçar para mantermos o nosso equilíbrio. É mais ou menos como um animal. Um cachorro, não é? Se ele está muito nervoso. Se nós agirmos da mesma maneira, ele vai nos atacar. Não é? Agora, se nós agirmos com carinho, com compreensão, com paciência, não é? Ele vai se transformar. Tinha até um vídeo, uma época, de um cachorro que estava abandonado, estava muito nervoso, muito agitado, latindo muito, atacando todo mundo. E aí eles foram lá, pegaram esse cachorro, trataram, tiveram paciência, cuidaram, deram carinho. Aí depois mostra, depois de um tempo, esse cachorro, né, todo sadio, todo feliz, alegre, carinhoso. É mais ou menos isso. Assim também é conosco, não é? Muitas vezes aquela pessoa que não está bem, que está nervosa, que está nos atacando, se nós agirmos da mesma maneira, ela vai nos atacar mais ainda, não é? Mas se nós também tivermos essa paciência, não é? Buscarmos conversar com essa pessoa no momento em que ela estiver mais calma, não é? Agirmos um pouco com exercitarmos o perdão, não é? A misericórdia. Se nós ajudarmos, darmos carinho para essa pessoa, um amor, uma atenção, ela também vai se modificar. Lá na frente, ela também vai nos agradecer. Ela também vai estar sadia, vai estar feliz e vai nos tratar com amor. Então, isso é para nós refletirmos, não é? No nosso dia a dia, o que nós podemos fazer, não é? Enquanto verdadeiros cristãos, enquanto verdadeiros espíritas, para transformarmos a nossa sociedade. Qual o nosso papel no mundo? Qual a nossa missão? Para que viemos aqui? O que estamos fazendo aqui? Não é? E o Evangelho, meus caros, sempre vai nos lembrar, nos ensinar, nos convidar à prática do amor. Porque realmente só o amor, como dizia Pedro, cobre uma multidão de pecados. Não é? E só com amor, realmente, é que nós vamos conseguir transformar a nossa sociedade. Não há outra fórmula, outra receita. Não é? Então, assim, só a partir do momento em que nós exercitarmos a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso perdão, essa compreensão em relação ao próximo,
não é? E realmente trabalharmos o nosso coração, o nosso interior, eliminando, não é, os nossos vícios, eliminando os nossos defeitos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e exercitando sempre a humildade, exercitando sempre a paciência, a tolerância, todos esses ensinamentos que nós aprendemos no Evangelho, e principalmente enchendo o nosso coração, o nosso interior de amor, não é, de luz, é que nós vamos conseguir transformar o nosso próximo e a humanidade. Não é? Jesus já nos convidava, não é? Ele já nos falava: vós sois deuses, podeis fazer muito mais do que eu faço. Ele também nos lembrava que nós somos luzes, não é? Então é isso, que nós possamos encontrar essa nossa luz, que nós possamos fazer com que ela brilhe cada vez mais, para iluminar os nossos caminhos nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, e para que com essa luz que nós vamos então formando, nós possamos ajudar então a transformação, em primeiro lugar no nosso lar, a transformação no nosso trabalho. E a partir daí, se todos nós aqui, não é, formos esses focos de luz, em cada lugar que nós estivermos, e formos também passando isso para o nosso próximo, em breve nós teremos uma sociedade melhor, não é? Que todos se transformando, todos exercitando este amor, todos procurando fazer luz e cada vez mais ajudando o seu próximo, nós vamos então contaminando, contagiando com o bem, com o amor, com a paz, e aí sim nós vamos conseguir transformar essa sociedade que às vezes nós criticamos tanto, que nós falamos tanto, mas que nós também fazemos parte, que também depende de nós essa transformação. Mas graças a Deus nós temos essas lições do Evangelho, né, as lições de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, que sempre vão nos ensinar, que sempre vão nos lembrar a esse respeito. Na nossa caminhadas, então, que nós possamos nos lembrar disso tudo e que possamos, a partir de agora, nos esforçarmos, então, para amarmos os nossos desafetos. Muita paz a todos. Por enquanto, obrigada. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Ou é muito difícil, ou então o recado está dado. Não é? Porque é sem comentários. É muita reflexão, né, gente? Nós sabemos disso, é muita reflexão. E nós ouvimos praticamente uma vida toda. Não é uma vida toda só encarnado, né? Uma vida toda como espírito. Nós ouvimos essa questão do amar aos vossos inimigos, não é? Para o cristão isso cala muito fundo. Mas o Zeca tem uma questão. Ah, tá bom. Na verdade, né, não é uma resposta, mas uma pergunta, né? Amar os meus obrigado, viu, pela reflexão. Justamente essa palavra que estava me vindo quando você mencionou. Eu acho que, para mim, a grande dificuldade é o tal negócio. A gente tende a jogar sempre a sujeira para baixo do tapete, né? Porque a vida é corrida, a gente não tem tempo para se prender a muitas coisas. E é uma lição que a gente tem que tirar de tudo isso, né? Desse grande laboratório, né, da vida, né? Então, para mim, a maior dificuldade não é saber aquilo que eu devo perdoar ou não, mas é realmente não esquecer de perdoar. Porque muitas vezes o que eu já passei, não, tudo bem, eu perdoo, mas o sentimento fica. A gente racionaliza, não sei, e depois ele volta. Então, eu acho que é aí que eu queria... como que nós podemos fazer para não botar no piloto automático? Pois é. Então, Zeca, isso é muito importante, né? É difícil essa pergunta, porque não é fácil mesmo, não é? Até porque, muitas vezes, quando acontece aquele ato, não é, que o outro nos prejudica, naquele primeiro momento é até muito difícil. Não é? Até outro dia eu lembrava, que certa vez eu saí com uma amiga e ela tinha acabado de brigar com o pai, feio. E eu fui falar de perdão, ela quase me bateu.
né? Então, assim, naquele primeiro momento é muito... Não era a hora. Não era a hora, né, de falar sobre isso. Então, assim, às vezes a gente precisa de um tempo também, não é? Talvez muitos aqui tenham refletido sobre isso. Nossa, mas eu tô lá com um problema, não é? Um problemão, um desafeto, ou algo que acabou de acontecer, ou algo até de alguns anos, não é? De muito tempo que passou e que nós ainda não conseguimos trabalhar. Então, assim, em primeiro lugar, nós precisamos de um tempo, não é? Precisamos de um tempo. Sim, mas também Jesus já falou, não é? Orai e vigiai. Né? Então vamos, em primeiro lugar, fazer as nossas preces. Está difícil? Nós ainda carregamos aí uma mágoa, um rancor por algo que fizeram? Então vamos fazer uma prece. Vamos entregar para Jesus, não é? Essas nossas mágoas, as nossas raivas, os nossos rancores. Vamos entregar para Ele. Falar, olha, Jesus, agora eu quero ser uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Deixar aquela pessoa para trás que ainda carregava aquela raiva, aquela mágoa, aquele rancor, não é? E sempre lembrando, porque com essa prece nós vamos também sendo atendidos. A espiritualidade vai nos auxiliando, vai trabalhando em nós para que nós possamos, então, exercitar o verdadeiro perdão. Porque muitas vezes nós falamos da boca para fora. Você falou, perdoa, mas eu não quero mais ver aquela pessoa na minha frente. Não é? Que ela não apareça. Mas bom fim não há de ter. Pois é. Eu não quero o mal, mas bom fim não há de ter. Pois é. Não é fácil. Quantas vezes nós já não pegamos, não é? Pensando nisso também, dessa forma. Não é mesmo? Mas, então, assim, de qualquer forma... E a vigilância, não é? Nos lembrarmos disso. Então, quando... de repente vem na nossa cabeça, não é? Aquela ideia, daquilo que fizeram, aquela raiva, aquele rancor, é o momento de nós trabalharmos, exatamente para não darmos trabalho depois lá na desobsessão, de lembrarmos, peraí, tá vindo esse sentimento negativo, deixa eu mudar, não é? Deixa eu mudar o padrão, não é? Porque o que passou, passou também. Nós vamos ficar remoendo, agora o resto da vida, nós também já erramos, nós também não somos perfeitos. Não é? Quantas vezes nós já não erramos e não desejamos que o outro nos perdoasse, não é? Que o outro nos compreendesse, aquela fase que muitas vezes até nós erramos, nem foi de propósito, muitas vezes o outro entendeu de uma outra maneira também e não nos compreendeu. Então, assim como nós queremos essa compreensão, queremos essa misericórdia, vamos nos esforçarmos para exercitar. Eu sempre me lembro de uma passagem também de um livro, que às vezes não é fácil, não é? E aí eu pensava, nossa, mas tem algumas situações realmente que nos pegam. E eu lembro de um autor que usou uma figura que falou, nossa, como fica mais leve, né? Ele falando que quando nós não perdoamos é como aquele pássaro que está com uma pedra presa à sua asa, que não consegue voar. Então é mais ou menos isso mesmo. Quando nós não perdoamos, isso é pior para nós. Nós é que atrapalhamos o nosso voo, o nosso progresso. Não é? A nossa caminhada. Então, para que ficar carregando esses tijolos? É como se nós estivéssemos carregando uma mala, não é? Cheia de tijolos que não vai resolver. Que não vai... E uma hora, meus caros, nós vamos ter que nos reconciliar, queiramos ou não. Então, para quê? Como diz uma pessoa lá da federação, nós temos um trabalho aí para termos às vezes surgem esses desafetos, vamos ter um trabalho lá na frente para desfazermos isso. Porque vai chegar um momento que nós vamos precisar desfazer, que nós vamos precisar nos reconciliar. Então, por que não aproveitarmos desde já? Por que não aproveitarmos essa oportunidade? Muitas vezes aquilo que passou, conforme nós vamos trabalhando aí, toda essa questão espiritual, emocional também, nós vamos vendo até de uma outra forma. Não é? Nós já não temos mais aquele sentimento de ódio, de rancor. É como se fosse até um filme. Não é? Parece que nem é conosco mais. Aquilo lá aconteceu há 10, há 20 anos atrás. Nós falamos, nossa, às vezes nós nem lembramos direito para contar. Né? Ou se lembramos, é como se fosse um filme, não é nem conosco. Enquanto tem aquelas pessoas que às vezes têm coisa de 20, 30 anos que nem é tão grave e que lembra até hoje, fica com aquela, para que tudo isso? Para que sofrer tanto que isso nos deixa até doente? Né? É Luiz, né? Eu ia perguntar uma coisa exatamente dentro do que você falou, porque às vezes eu tenho um sentimento comigo que é o contrário. Eu sou uma pessoa que eu costumo esquecer muito fácil as coisas. Que bom. Parabéns. Só que às vezes eu sinto e eu fico me cobrando isso, que as pessoas não esquecem o que eu faço. E aí eu fico com aquela coisa, né?
quando eu acerto, ninguém vê, mas quando eu erro, ninguém esquece, né? Como a gente faz para começar, né? Ir para frente. Ah, tá bom, se ele não me perdoa, mas eu estou tentando, eu estou me melhorando. Porque às vezes eu fico com essa coisa, poxa, eu esqueço tanta coisa que me fazem, mas às vezes se eu piso um pouquinho na bola, pessoal... Qual é o seu nome? Júlia. Júlia. Então, Júlia, primeiro você parabéns, é isso mesmo. Tem que esquecer, tem que seguir, tem que deixar para trás, não é? Agora, é isso, às vezes nós também erramos, não somos perfeitos. Agora, e se o outro, nós podemos, não é, conversar, podemos tentar a reconciliação, vamos tentar nos explicar, fazer o que tiver ao nosso alcance, não é? Para buscar essa reconciliação. Mas se o outro também não quer, o que nós vamos poder fazer? Paciência. Não é? Nós fizemos a nossa parte, nós pedimos perdão, nós tentamos, pelo menos nós já estamos cortando esses laços, nós estamos fazendo a nossa parte. Se o outro ainda não faz, se o outro ainda não compreende, não há o que fazer, paciência, não é? E isso talvez ele precise de um tempo também, não é? Às vezes a pessoa está precisando de um tempo para refletir, para amadurecer, precisa de uma compreensão, um estudo maior. Quem sabe lá na frente essa pessoa não vai ouvir uma palestra e vai falar, olha, né, tá falando do perdão, deixa eu perdoar, e vai compreender. Ou então vai ver você nos seus atos, na sua vida, que realmente você modificou, e aí vai conseguir te perdoar, mas não se cobre por isso. Né? Obrigado, parabéns pela palestra. Você me fez recordar, uma vez um expositor de doutrina falou algo mais semelhante assim: você não esquece, mas precisa saber se o outro lembra. Que às vezes o que para você pode ser algo que você tenha feito, o outro não foi nada. Então não existe mágoa, não existe mácula. Talvez seja por isso que ele não tenha reconhecido o seu a falha. Ele não lembra que você cometeu a falha. Não tem que te perdoar nada. É verdade. Então, como é que ele vai perdoar algo que não se magoou, E isso o próprio André fala no Nosso Lar. Ele cita a veneranda, né? Foi uma outra que ela fala assim: mas como eu vou te perdoar se você não me fez nada? A culpa é algo muito individual. Às vezes você acha que você fez algo errado e você não fez nada. É simplesmente a evolução. É um momento evolutivo. Ainda bem que você reconheceu que você falhou. Peça perdão e esqueça. Isso aí. Obrigada, Henrique. Obrigado a todos pela atenção. Ótimo domingo, uma boa semana. Graças a Deus. Obrigada. O Henrique continua aqui, né, Henrique? Amor, quer sentar ali? Até às 6 horas. Sua aguinha tá ali. Bom, gente, depois de tanta reflexão em cima desse texto, aliás, nós vamos iniciando essa reflexão, né? A partir de agora, nós vamos começar através das vibrações. A vibração em favor daqueles, por que não começar hoje a nossa vibração a favor daqueles que imaginamos que não são tão queridos por nós, ou que não nos queiram tão bem. Vamos iniciando por aí. Não é? Que aquela adversidade neste momento seja neutralizada com um pensamento amoroso, com um pensamento bom, como diz Jesus. Se não pudermos amar aquele que nos causou algum mal, que pelo menos não retribuamos com o mesmo mal. Vamos pensar diferente. Vamos vibrando pela educação do nosso pensamento. Vibrando por aquele que talvez não nos perdoe, não nos desculpe por algo que fizemos. Enfim, nós vamos vibrando por todo o nosso planeta. Que este planeta seja iluminado pelo nosso pensamento neste momento. Muita luz, muita paz, muita harmonia,
por todos os líderes governantes, que possam, através da inspiração divina, terem um facho de luz que resplandeça em suas ideias, em suas decisões, para que a paz possa começar de alguma forma, de algum coração. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que se encontram acamados em um leito de dor física, que possam, através da esperança, através do reconforto, buscar o remédio, o lenitivo, que irá abrandar os seus corações. E procurando compreender que a dor física é um momento necessário para a evolução, para que possamos repensar algo em nossas atitudes, comportamento. Vibremos por todos aqueles que neste momento estão desabrigados, que possam encontrar em seu íntimo a esperança e o reconforto de alguma forma, acreditando no dia de amanhã, acreditando na força maior de Deus nosso Pai, que a todos provê, que a todos abriga. E levemos uma luz muito intensa, como um grande sol com seus raios, para o centro de nossas casas. Aquele cômodo, aquele ambiente muito iluminado, que contagia o restante dos nossos lares. Que cada familiar, cada ente querido possa receber este pensamento caloroso, de muito amor. E assim nós agradecemos por esta primeira parte da nossa reunião, pela palestra, por tudo aquilo que recebemos em forma de pensamentos positivos, de elucidação. Que possamos ter uma semana de muita harmonia, que possamos contagiar com tudo aquilo que de melhor temos em nós. Obrigada, amigos da espiritualidade. Obrigada a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus, por mais uma oportunidade do estudo de uma página de seu Evangelho. Que assim seja.